E se eu te dissesse que a mecânica quântica pode mudar a maneira que você enxerga a vida, você acreditaria? A mecânica quântica me tirou da depressão e fez eu mudar completamente a minha visão de mundo. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Prazer, meu nome é Anne e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho para vocês como a mecânica quântica mudou completamente a minha visão de mundo. Mas pra gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho lá no passado, para me explicar como foi que a mecânica quântica surgiu na minha vida. Eu fui uma criança que cresci com os meus avós, meus pais são separados, então desde pequena eu sempre fui obrigada a frequentar a igreja católica, nunca tive oportunidade de conhecer outras religiões, eu sempre tive que estar ali na igreja católica, ser católica, então eu não tive a abertura de conhecer outras religiões. Então, por isso, eu cresci com muitas crenças, eu tinha uma visão de mundo muito pequena, eu sempre cresci achando que Deus estava lá no céu e o diabo estava lá embaixo. E aí, tipo assim, pra mim não existia mais nada além disso. A gente tá aqui vivendo, a hora que morre ou você vai pro céu ou pro inferno. E eu sempre cresci com muito medo, medo mesmo, porque qualquer coisa era pecado e eu tinha muito medo de ir pro inferno por todas as coisas que eu aprendi durante a minha jornada. Cresci com depressão por conta dos meus pais separados, eu sempre achei que eu era culpada de tudo isso, sempre colocava a culpa muito em mim, sabe? Já frequentei psicólogos, já tomei medicamentos, eu ia na igreja, mas nada resolvia. Eu sempre me sentia culpada, eu chorava porque eu também tive uma irmã e essa irmã também não cresceu muito próxima a mim, eu queria estar mais próxima a ela, mas por questões questões financeiras eu não tinha muito contato assim. Então eu sempre achei que eu era culpada de todos os problemas que aconteciam na minha vida, né? E, enfim, eu cresci com todas essas crenças, todas essas dificuldades de achar que a culpa era toda minha. E nunca tive abertura para conhecer outras coisas, né? Depois de um tempo que eu fui crescendo, eu comecei a namorar. E esse meu namorado, que hoje é meu esposo, ele me apresentou alguns vídeos sobre o Neville Goddard, que fala muito sobre a lei da atração. Hélio Couto, que foi a partir daí que começou todo esse conhecimento com a mecânica quântica. Eu acho que a maior parte do meu conhecimento sobre mecânica quântica eu devo ao Hélio. Eu tive uma experiência surreal com ele. Bom, fui crescendo, fui frequentando psicólogos, tomando medicamentos e nada resolvia. Então foi quando eu conheci o Neville e o Hélio Couto. Conheci alguns outros mentores, mas em específico foram esses dois que fizeram a virada de chave. Comecei a assistir o caminho da palestra do Hélio e quando eu comecei a entender a mecânica quântica, a física, de como funcionava tudo, aquilo me deu uma virada de chave muito grande, porque vocês imaginam, o mundo era resumido nisso. A hora que você descobre a mecânica quântica, como que funciona todo o universo, o meu mundo deu uma virada de chave surreal. E aí eu comecei a ter aquela sede de conhecimento, de querer entender. Na época, eu tava terminando o ensino médio, eu acho que eu tava no segundo ano do ensino médio. E era pandemia, foi bem na época da pandemia. Então, tipo, eu não tava indo na escola, eu nunca gostei. Eu era uma boa aluna, mas eu nunca gostei muito de estudar. Foi quando na pandemia eu tive a oportunidade de me aprofundar no caminho das palestras, dos livros, tudo gratuito, tá, gente? Lá no site do Hélio Couto. Eu vou até tentar deixar o link aqui depois pra vocês, porque é incrível o conhecimento que ele libera lá gratuitamente pra gente. E aí eu comecei a me aprofundar no caminho das palestras, nos livros. E foi aí que tudo começou, gente. Foi quando eu comecei a ter uma virada de chave, eu tive aquela sede de conhecimento. Meu mundo, literalmente. Eu entendi, né, que o mundo não era só baseado naquela pequena... Como que eu posso dizer? Naquela pequena visão de mundo, sabe? O mundo era muito maior. Deus, eu comecei a entender depois de um tempo que a mecânica quântica mostra que Deus é a nossa consciência e Deus está dentro da gente, sabe? E a hora que eu comecei a compreender tudo isso foi quando eu
comecei a relacionar uma coisa com a outra, eu falo, cara, faz tudo sentido. E foi aí que tudo deu uma grande virada de chave, gente. Eu comecei a entender que Deus é a nossa consciência, Deus tá dentro da gente, né? É a nossa centelha divina, é o todo, como você quiser chamar. E aí eu comecei a ter mais amor, eu comecei a entender a vida. E isso também vale lembrar que eu me conectei mais com o mundo espiritual. Mas vale lembrar também que o conhecimento sobre mecânica quântica, dependendo do seu nível aí de crença, no que você acredita hoje, vai ser um caminho meio que de choque. Foi um choque pra mim. E nesse caminho de evolução, até eu entender realmente como funcionava a mecânica quântica, eu me revoltei um pouco com a igreja, me revoltei um pouco com Deus, vamos dizer, porque eu não tava entendendo ainda que Deus era a nossa consciência, que Deus tá dentro da gente, né? Que é o todo, que é a centelha divina, que é puro amor. Então, no caminho eu comecei a me revoltar e eu, por um tempo, me considerava até ateu, achava que Deus não existia, sabe? E achava que era tudo mentira, que Jesus veio pra cá e mistura todas as religiões, né? Mas aí, depois de um tempo que eu comecei a realmente entender que não é isso, Deus é a nossa consciência, Deus está vivíssimo dentro de nós. É como se a mecânica quântica explicasse como se existisse um todo e nós somos pequenas partes desse todo. E depois disso, tudo realmente mudou. Eu me conectei mais com o espiritual, né? Eu comecei a entender que Jesus, que Buda, que todos os santos não são religiões separadas. Eles são todas pessoas que também passaram de uma maneira nessa evolução aqui. A mecânica quântica me tirou da depressão porque eu entendi que nada era culpa minha. Eu entendi que os meus pais, eles também vieram pra cá numa evolução. A gente entende que a gente, depois que morre, não acaba. Não é a gente vai pro céu e vai pro inferno. Não existe essa teoria. Assim, depois eu comecei a compreender que é o seguinte: a gente tem uma frequência vibracional. Essa frequência vai determinar que estágio da vida estamos. Então, depois que a gente morre, a gente vai para determinado lugar que está a nossa frequência. E isso faz total sentido, porque se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que vibra na gratidão, você vai para um lugar que você pode se dizer paraíso, ou melhor, um lugar que é muito bom, um lugar que as pessoas têm a mesma frequência que você, um planeta em que as pessoas vivem em harmonia. Se você tem uma frequência baixa, você vai para esse mesmo lugar da sua frequência. Então a gente está aqui nesse planeta Terra para cumprir a nossa evolução. Nas nossas vidas passadas, a gente tem algo pendente. Por exemplo, a nossa família. A nossa família, muitas vezes na vida passada, pode ser alguém que prejudicou você, que matou você. É justamente por isso que quando você chega nessa evolução, você não lembra da sua vida passada. Porque você precisa ter simplesmente amor, que foi o que Jesus veio e nos ensinou. Amai uns aos outros como eu vos amei. A gente precisa amar até o nosso inimigo, que ele veio falar, não é mesmo? É justamente por isso, porque talvez na vida passada nossa família pode ter sido os nossos inimigos, e nessa vida tá sendo a nossa família justamente por isso, pra gente compreender o amor e a partir daí evoluir. E quando eu comecei a entender isso, foi que eu pensei, meus pais não são culpados literalmente por nada. Eu não sei o que aconteceu na vida passada, eu não sei se eu fiz alguma coisa pra eles, não sei, justamente eu não lembro por isso. Mas só que depois que eu entendi isso, eu comecei a amar independente. Eu coloquei na minha cabeça que não importa o que as pessoas fizeram pra mim, eu preciso amar elas. Eu não lembro da vida passada, eu sei que nessa vida aqui precisa ser diferente. Se esse conhecimento chegou até mim e agora eu sei disso, eu preciso fazer que nessa vida seja diferente, eu preciso evoluir, eu preciso amar, eu preciso passar esse conhecimento. E se esse vídeo também tá chegando em você, esse conhecimento tá chegando até você. Então, é muito isso. Se o conhecimento chegou até você, você não pode correr. Você precisa abraçar isso e se aprofundar, porque é o caminho da evolução. Nós precisamos evoluir. Foi a partir disso, foi a mecânica quântica que me tirou da depressão e mudou completamente a virada de chave da minha vida. E
Eu tava muito feliz, eu lembro até hoje. Sempre que eu falo de mecânica quântica, eu lembro de um professor no ensino médio, que depois que a gente voltou pra escola, eu tava focada, gente. Focada em estudar, em aprender. E eu falava na filosofia, eu lembro até hoje, eu falava tanta coisa que a professora de filosofia já me olhava com uma cara meio que para, né? Porque é sempre assim, tá? As pessoas, quando você falar de mecânica quântica, elas vão rir de você, elas vão falar que você é louca e mil e outras coisas. Vão se afastar de você, no trabalho é perigoso também que você fala aí. Porque, gente, a evolução é um caminho, assim, solitário, mas é um caminho muito gratificante. Então, independente do que as pessoas acharem de você, isso vai mudar completamente a forma que você enxerga as coisas e isso é muito gratificante. E voltando na época da escola, eu lembro que eu tinha um professor. Eu tenho um carinho muito especial por ele, que eu apresentei a mecânica quântica e o Hélio, depois que vocês começarem a se aprofundar nos ensinamentos, vocês vão ver que ele tem uma ferramenta que é a ressonância harmônica, que te ajuda nesse conhecimento, vamos dizer, dar uma acelerada aí nos conhecimentos. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas enfim, eu mostrei o Hélio para esse professor e eu trocava muita ideia sobre mecânica quântica, ele fez a ressonância e até hoje, quando eu encontro ele, é um carinho muito grande de saber que alguém conheceu a mecânica quântica por mim, né? E é sobre isso, gente. Vocês vão ver que se você se aprofundar nesse conhecimento, você vai ter uma visão completamente diferente da vida. E hoje eu não tenho palavras pra explicar, não tô falando que é fácil, tá? Já vou adiantar vocês que é um caminho complicado, é um caminho que não é fácil, gente, mas é um caminho que vale muito a pena e que vocês precisam conhecer. Vou trazendo mais vídeos sobre esse conhecimento. Eu só queria dar uma breve descrição de como a mecânica quântica me tirou da depressão, né? Como eu conheci a mecânica quântica. Tá aqui hoje, eu não falei tão especificamente o que é mecânica quântica, tem muitos experimentos que comprovam a mecânica quântica, tem muita coisa para se falar. Mas hoje eu só queria abordar mesmo para as pessoas que hoje têm depressão. Eu passei por isso e a gente consegue sim dar uma virada de chave na nossa vida. Nada nessa vida me ajudou a eu melhorar da depressão quanto à mecânica quântica. E eu não tô falando isso só da depressão, mas muitas outras coisas. A mecânica quântica te ajuda muito na mentalidade. Muitas coisas na minha vida mudaram, principalmente a forma profissional, os meus relacionamentos, a forma como eu enxergava as pessoas. Você começa a ter uma visão de amor, porque você entende que tudo é possível com a mecânica quântica. E sabe por que tudo isso se torna muito mágico? Porque tudo vira possível. O que talvez para você era impossível acaba se tornando possível com a mecânica quântica, porque você entende que você cria a sua realidade, você cria todo o seu mundo, então tudo depende de você. Lembra que eu falei da nossa frequência? É tudo baseado na nossa frequência. A gente tem uma frequência que determina aonde estamos e tudo nesse mundo é uma frequência. Até o carro que você dirige, as roupas que você veste, elas têm uma frequência. Se você quer mudar a sua realidade, quer mudar a sua visão de mundo, você precisa mudar a sua mentalidade, porque tá tudo baseado aí. Hoje, se você tá em determinado lugar que você quer crescer, se você, por exemplo, quer ganhar mais dinheiro, isso você talvez tenha uma crença na sua cabeça de que o dinheiro, você precisa se perguntar o que é o dinheiro pra você, entende? Então, das vezes, o dinheiro pra você é uma coisa ruim. Eu, por exemplo, cresci com muita crença sobre o dinheiro. O dinheiro, cresci escutando que dinheiro é sujo. Até hoje, eu mudei muito minhas crenças, mas até um tempo atrás eu me pegava muito. A hora que eu pegava o dinheiro, eu ia correndo lavar a minha mão, porque eu cresci com essa crença de que dinheiro é sujo, que dinheiro não se dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Principalmente da minha religião, eu cresci acreditando que o dinheiro não é de Deus. E depois que você tá com a mecânica quântica, você entende que não é nada disso. É só uma crença que você tem na sua cabeça desde pequeno. Você é muito... o que sua mãe e seu pai ensinam pra você desde criança, aquilo vai colocando na sua cabeça. Então,
É tudo crença, tá, gente? É tudo crença que com a mecânica quântica você consegue dar essa virada de chave. Você entende que se você mudar a sua mentalidade, você muda a sua realidade. E é justamente isso, você precisa mudar, você precisa entender que o dinheiro não é sujo, o dinheiro é uma benção, Deus quer que você seja próspero. Simplesmente tenha fé, entendeu? Tenha fé, é porque foi isso que Jesus veio e nos ensinou. Jesus veio e nos ensinou que você precisa ter uma fé, nem que se for de um grão de mostarda. E é justamente isso, você cria a sua realidade, você precisa acreditar que algo é real para se tornar real. Então, não importa em que estágio da vida você esteja hoje, saiba que tem jeito. Por exemplo, você tem uma doença, essa doença muitas vezes, tudo que acontece por fora do nosso corpo é algo que primeiramente a gente criou. Na mentalidade da gente, a gente que criou. Então, se você tá passando por alguma dificuldade, saiba que não é o fim, que você tem solução, que você consegue mudar e a mecânica quântica pode te ajudar. Então, não importa, igual eu falei pra vocês, não importa em que grau, que estágio da vida vocês estejam hoje, seja dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, que dificuldade que for, gente, vocês vão conseguir sair dessa e a mecânica quântica vai ajudar vocês. Assim como ela me ajudou, eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês também. Eu acho que por hoje eu queria só trazer realmente um pouquinho de como a mecânica quântica mudou a minha vida, como eu conheci. E se vocês gostarem, é meu primeiro vídeo aqui, gente. E se vocês gostarem, espero que vocês gostem. Eu vou estar trazendo mais explicações sobre a mecânica quântica. Posso estar falando várias experiências que aconteceram na minha vida, principalmente a profissional. Eu tenho muito para falar também sobre como a mecânica quântica mudou a minha vida profissionalmente. Eu acho que isso também é um dos pontos mais chaves depois da depressão. E até hoje é incrível esse conhecimento e eu precisava, já estava na hora, já tinha passado do horário de eu trazer esse conhecimento para as pessoas também. Esse vídeo, um dia chegar no Hélio Couto, eu queria deixar assim meu sentimento de gratidão, porque você mudou completamente a minha forma de vida. E pra você que tá assistindo, corre lá no site dele, assistir os vídeos dele, tudo que ele disponibiliza é incrível e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês gostem, comenta aqui, curte aqui, gente, pra mim trazer mais vídeos aqui como esse pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.